Olá, eu sou o Jorge Machado, este é o Defenda-se e você certamente já teve problemas com um produto novo que não funcionou como deveria, certo? Quando isso acontece, o que fazer? Reclamar na loja ou levar direto à assistência técnica? O tempo de validade da garantia é suficiente? Os problemas com assistências técnicas é o tema do Defenda-se de hoje, que você acompanha a partir de agora aqui na TV Alesp. Quem vai tirar todas as dúvidas dos consumidores é a nossa convidada, Tatiane Viola de Queiroz. Vamos lá? Tatiane, a assistência técnica é obrigada a consertar o produto se ele ainda estiver na garantia? Sim. Se o produto for passível de conserto, se o problema apresentado naquele produto for passível de conserto, a assistência é sim obrigada a fazer o conserto. Qual o prazo que a assistência técnica tem para solucionar um problema de um produto? Aí engloba-se assistência técnica e fornecedor como um todo. Então o fornecedor ele tem o prazo de até 30 dias para resolver o problema. E importante, uma única vez. Se o consumidor levar o produto para assistência técnica ou ao fornecedor e em 5 dias o fornecedor disser que o problema está solucionado, essa vez o fornecedor já passou, tá? Então ele tem o prazo de até 30 dias para resolver e uma única vez. Se a assistência técnica não entregar um produto consertado no prazo prometido, quais são os meus direitos? De acordo com o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, abre-se a possibilidade de, alternativamente, à escolha do consumidor, ele pedir a substituição do produto por um novo e equivalente, a devolução do dinheiro pago pelo produto, ou, ainda que o consumidor fique com aquele produto, desde que ele continue podendo usar aquele produto, mas o abatimento proporcional no preço, descontando o valor pelo problema que ele apresentou. O que fazer quando um produto comprado numa cidade que não tem assistência técnica apresentar defeito? A loja tem que se responsabilizar pelo conserto? Não. Se o fornecedor não disponibilizar uma assistência técnica na cidade do consumidor, a loja na qual ele vendeu ou o próprio fabricante tem que se responsabilizar e efetivar o conserto desse produto. O consumidor deve exigir um orçamento prévio antes de pedir a execução do serviço pela assistência técnica? Sim, o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor determina que qualquer serviço deve ser feito mediante orçamento prévio. E esse orçamento vincula o fornecedor. Uma vez que o valor está estipulado nesse orçamento, é esse o valor que o fornecedor deve cobrar. E o que deve ser feito quando um produto acabou de sair da assistência técnica, apresentar o mesmo defeito? É preciso pagar pelo serviço? Não, a empresa tem que consertar e não pode cobrar nenhum valor a mais do consumidor, especificamente porque é o mesmo problema. Como explicado, o fornecedor ele tem uma única vez para resolver o problema. Se ele não o fizer, o consumidor então pode solicitar um produto novo ou a restituição do dinheiro, a devolução do dinheiro pago por aquele produto ou então o abatimento proporcional. Se o consumidor levar um aparelho de telefone celular quebrado a uma assistência técnica não autorizada, corre o risco de perder a garantia? Sim, se na cidade, na localidade do consumidor houver assistência técnica, se o fornecedor possibilitar essa entrega à assistência técnica, então o consumidor tem que levar sim o seu aparelho nessas assistências. Caso ele leve em uma que não seja autorizada e houver qualquer problema, ele pode sim perder a garantia. Um consumidor comprou um computador em outro país e quando chegou ao Brasil a bateria não carregava mais. Levou a assistência técnica autorizada e foi informado que perdeu o direito à garantia por ter feito a compra em outro país. A empresa está correta? Na verdade, nas marcas mundialmente famosas, essas que são vendidas no mundo todo, entende-se que elas devem prestar assistência em qualquer país em que ela venda esse produto. Então, se é uma marca em que, apesar do consumidor ter comprado o produto nos Estados Unidos, ela atua aqui no Brasil também, a empresa é responsável, Então, ela tem que prestar a assistência técnica aqui no país também. Uma consumidora esqueceu o prazo da assistência técnica e buscou o produto meses depois. A assistência técnica doou o produto, porque o prazo para a retirada expirou. Eles podem fazer isso?
Não, eles não podem fazer isso. Há um contrato implícito de depósito e a assistência técnica, como depositária do produto do consumidor, não pode doá-lo. Essa assistência tem que entrar em contato com o consumidor de todas as formas possíveis para que ele vá retirar esse produto, mas ela não pode se desfazer, uma vez que ela não é proprietária do produto. O Defenda-se faz uma pequena pausa agora. Eu volto depois do intervalo com mais prestação de serviços. Até já! O Defenda-se de hoje está de volta para prestar mais serviços à população e o tema é assistência técnica. Afinal, qual é o melhor lugar para levar um produto com defeito? Assistência técnica ou assistência especializada? Há diferença entre uma coisa e outra? Quem vai ajudar a tirar todas as dúvidas é a nossa convidada Tatiana Viola de Queiroz, advogada da Proteste. Um consumidor deixou uma televisão na assistência técnica e ficou aguardando o momento. Eles ligaram, passaram o preço do produto já consertado. Como ele deve proceder se não autorizou o serviço? Nesse caso, se não for interessante para o consumidor fazer o conserto porque ele achou caro, enfim, ele pode falar para a assistência que ele não quer aquele conserto. E aí a assistência técnica pode, enfim, sei lá, desfazer esse conserto feito, né? Porque todo orçamento deve ser feito de forma prévia e o consumidor tem que autorizar. Qual é a diferença entre assistência técnica autorizada e assistência técnica especializada? A assistência técnica autorizada é aquela que conserta o produto de forma gratuita dentro do prazo de garantia legal ou garantia contratual. E a assistência técnica especializada é aquela que faz o conserto após a garantia e, portanto, cobra por isso, né, de forma onerosa. Uma consumidora foi orientada a mandar o produto com defeito para assistência técnica pelos Correios. Quem deve pagar esse frete, já que o produto está na garantia legal? É a empresa fornecedora, produtora desse produto deve arcar com esse frete, uma vez que não foi o consumidor que deu causa ao problema. Então, se está dentro da garantia, a empresa deve arcar, inclusive, com o frete pelo envio do produto. A assistência técnica cobrou uma taxa para fazer o orçamento do produto. Isso é legal? Não, não é legal. O orçamento deve ser feito de forma gratuita para que o consumidor verifique se vale a pena fazer o conserto ou não. Portanto, essas taxas são ilegais. A empresa de assistência técnica deve usar peças originais de reposição para consertar um produto? Sim, de acordo com o artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor, as peças de reposição, as peças para o conserto devem ser originais, tá? A não ser que não haja mais essas peças originais, devem ser então substituídas por outras, mas o consumidor deve ser informado e deve autorizar então a substituição dessas peças. Quando o reparo estiver concluído, o consumidor deve testar o produto na assistência técnica e pedir nota fiscal? Com certeza, o consumidor deve fazer o teste ali mesmo na hora que ele for retirar o produto para verificar se o problema foi sanado e deve exigir a nota fiscal sim, pois a partir do momento que ele retira o produto, ele tem mais 90 dias de garantia pela prestação do serviço. O produto consertado pela assistência técnica ganha uma nova garantia de quantos meses? Ganha sim, ele ganha uma garantia de 90 dias, que é a garantia legal, pelo serviço prestado, ou seja, pelo conserto do produto. Uma consumidora teve o pedido de conserto negado pela assistência técnica porque não guardou a nota fiscal. Isso está correto?
Está correto porque o fornecedor ele também tem direito. E aí nesse caso ele tem o direito de saber quando o produto foi adquirido, para saber qual é o prazo de garantia e inclusive para saber a procedência do produto, se aquele produto foi adquirido de forma legal. Uma televisão parou de funcionar quando a dona levou a assistência técnica. Passaram só o preço do conserto. Ela tem o direito de receber um orçamento mais completo, saber exatamente o que quebrou. Com certeza, esse é um direito básico do consumidor, que é o direito à informação. E essa informação deve ser completa. Então o consumidor tem o direito de saber o que está quebrado no produto, saber quais são as peças que serão trocadas e o valor desse serviço. Uma pessoa comprou um fogão que parou de funcionar dias depois. Descobriu que na cidade onde mora não existe assistência técnica autorizada. As lojas não deveriam avisar isso ao consumidor antes de vender o produto? Sim, isso é de fundamental importância, justamente por ser um produto de difícil manuseio, não é algo que possa ser enviado pelo correio, o consumidor tem o direito de saber se na cidade dele, na localidade em que ele mora, há assistência técnica para aquele produto. Vamos fazer mais uma pausa agora, eu volto já já, não saia daí, ok? O Defenda-se está de volta para tirar mais dúvidas dos consumidores que precisam dos serviços de assistência técnica. A gente volta a conversar com a advogada Tatiana Viola de Queiroz, da Proteste. A assistência técnica disse que um produto de um consumidor tem um vício oculto. O que é isso? Quais são os direitos do comprador? O vício oculto é o oposto do vício aparente. Ou seja, o vício aparente é aquele de fácil constatação. Imediatamente você consegue verificar e visualizar o problema. O vício oculto é justamente aquele que só se percebe com a utilização do produto. E o importante saber é que o prazo de garantia só começa a valer a partir do momento em que o vício oculto se fez presente, em que ele apareceu. Então o consumidor aí tem o prazo de 90 dias, por exemplo, o prazo legal, a partir do momento em que um problema foi identificado. Quando o produto apresenta vício, a assistência técnica tem que resolver o problema? Sim, com certeza. Não importa que vício seja, desde que haja possibilidade de conserto, essa assistência técnica tem que fazer isso, né? A não ser que seja um problema que não haja como consertar, então a empresa tem que ou substituir o produto por um novo, equivalente, ou então fazer a devolução do dinheiro para o consumidor. Posso alterar o prazo para o conserto do produto? Não, a garantia legal, ela está determinada no Código de Defesa do Consumidor e o consumidor não pode abrir mão desses prazos. No entanto, na garantia contratual, como ela é estipulada pelo fornecedor, e aí o consumidor pode aceitar ou não, é claro que sempre é vantagem para o consumidor aceitar um tempo maior de garantia, somente nessa garantia é que o consumidor pode abrir mão, na garantia contratual, na legal, jamais. O que são serviços impróprios? Os serviços impróprios são aqueles que não atingem o objetivo para o qual eles foram feitos e criados, né? Quando eles trazem qualquer tipo de problema. Então, qualquer tipo de serviço que seja colocado no mercado de consumo e que não atinja o objetivo para o qual ele foi feito, ele é impróprio. Em que casos o consumidor pode pedir que o serviço de uma assistência técnica seja executado de novo, desta vez por uma terceira empresa? Quando o serviço ele não é intuito personae, ou seja, quando só aquela pessoa, só aquele prestador do serviço for capaz de fazê-lo, então o consumidor pode pedir que um outro fornecedor o faça, especialmente quando ele perdeu a confiança naquele prestador de serviço. Né? Então, quando aquele prestador de serviço não puder ou não for um serviço intuito personae, ou seja, que só aquela pessoa pode fazer, dando o exemplo clássico, prático,
um show do Roberto Carlos. Somente ele pode executar esse serviço. Esse serviço não pode ser reexecutado por um terceiro. Mas nos outros tipos de serviço, se o consumidor quiser e perdeu a confiança no prestador, então ele pode pedir que um terceiro o execute. Qual é a responsabilidade do fornecedor quando a prestação de serviços causar danos ao consumidor? O fornecedor ele tem toda a responsabilidade por aquele serviço que ele prestou e que causou um dano ao consumidor. Então, seja esse dano material ou moral, o fornecedor, o que prestou esse serviço, é responsável e deve arcar com todos os prejuízos do consumidor. Uma pessoa deixou um aparelho de som para consertar na assistência técnica, demorou para retirar e quando foi buscar o equipamento, disseram que ele foi roubado. O que fazer? A assistência técnica, porque ela tinha a obrigação de guardar esse produto, né? Esse contrato é um contrato de depósito, inclusive. Essa assistência técnica estava como depositária do produto, portanto, se ela não teve todo o cuidado para guardar esse produto, é ela que deve indenizar o consumidor. Posso perder meu equipamento se não for buscar na assistência técnica? Não, a fornecedora e assistência técnica não pode se desfazer do produto do consumidor. Ela tem que tentar todos os contatos possíveis para que o consumidor vá retirar esse produto. Quando uma mulher levou uma máquina de lavar para consertar, recebeu um orçamento e concordou com o preço. Mas quando foi buscar, cobraram outro valor, alegando a descoberta de novos problemas. Como agir em casos assim? O consumidor, nesse caso, ele só é obrigado a pagar o valor que foi determinado no orçamento. Esse orçamento, ele integra o contrato. Então, uma vez que o fornecedor apresentou um valor, é esse valor que o consumidor deve pagar, tá? Qualquer valor cobrado a mais, o consumidor não é obrigado a pagar. Uma consumidora foi avisada pelo atendente da assistência técnica de que, se não for buscar o produto, ele pode ser doado. Esse tipo de comunicado não deveria estar afixado na parede para que todos saibam. Apesar da assistência técnica não ter o direito de se desfazer dos produtos dos consumidores, ela deve dar todas as informações de forma explícita e clara ao consumidor. Então, o que ela poderia fazer é colocar um anúncio dizendo que, se o consumidor não for retirar o produto em até tantos dias, ela pode cobrar uma taxa pela guarda deste produto, mas se desfazer desse produto jamais. O Defenda-se fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail para a gente, defenda@al.sp.gov.br. Na semana que vem, o assunto aqui no Defenda-se vai ser os direitos das pessoas com deficiência. Você não pode perder. Até lá!